Olá, tudo bem? Aqui é o pastor, professor e escritor Luiz Roldan. Eu queria trazer aqui para os irmãos uma reflexão, uma análise sobre uma coisa que eu prometi de fazer, que seria a relação entre a ortodoxia e a experiência religiosa. Quando eu me refiro à experiência religiosa, eu falo das experiências espirituais no meio protestante, no meio cristão, até mesmo de um modo geral. O que acontece? O que seriam experiências espirituais? Sonhos, visões, manifestações de dons espirituais, as questões que envolvem tudo isso. Quando nós vamos olhar a importância das experiências religiosas, nós não podemos excluí-las. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão sobre a relação dela com a ortodoxia. O que seria a ortodoxia? Eu estou aqui com uma definição que eu coloquei no material, onde eu dei uma aula no seminário metodista, falando o seguinte: definição do termo ortodoxia: interpretação, doutrina ou sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela Igreja. Também podemos dizer que ortodoxia é a condição de cumprimento absoluto com as decisões, preceitos e ideais de certo padrão ou dogma considerado tradicional. A ortodoxia protestante, ela está baseada nas 5 solas, que seria somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça e somente a Deus a glória. Então, quando nós vamos olhar essa questão, nós vamos entender que as experiências religiosas, as experiências espirituais, elas devem ser filtradas, medidas pela ortodoxia, principalmente essa questão dos só as escrituras como regra de fé e prática. Então, tudo aquilo que vem numa contrariedade das escrituras, essa experiência religiosa, ela não é ortodoxa, ela não está de acordo com as escrituras, e logo se entende que ela não vem do Deus das escrituras, da Bíblia, ou vem de um outro tipo de manifestação espiritual não vinda de Deus, ou até mesmo do homem. Quando nós vamos falar que a ortodoxia é o filtro da experiência religiosa verdadeiramente vinda de Deus, parece que são antagônicas, parece que são opostas, mas na realidade não. Na realidade elas devem andar juntas, porque quando nós vemos a experiência religiosa se encaixar, ou pelo menos não contrapor as escrituras, como assim? De repente você não vai ter um milagre exatamente como foi descrito na Bíblia, mas você vai ter um milagre que está lá, uma cura de uma pessoa surda. Talvez você não vai ter igualzinho como Jesus fez. Jesus, num episódio, ele vai curar um surdo e gago de um certo modo. Está lá em Marcos 7, vai estar descrito isso. Talvez você pode ser usado por Deus para curar o surdo, orando por ele, sem fazer igualzinho Jesus fez. O que vai acontecer é que a ortodoxia, ela não é inimiga da experiência religiosa. Pelo contrário, quando a experiência religiosa ela encaixa com a ortodoxia, ela só fortalece ainda mais a ortodoxia, mostrando que a Bíblia é a verdade, que os milagres acontecem, que os dons continuam para a igreja, e também que essa experiência religiosa é extremamente valiosa e verdadeira, porque ela tem um parâmetro bíblico. Ela não só vai aumentar a nossa fé pela experiência, mas ela vai aumentar a nossa fé nas Escrituras, como palavra de Deus. Então a relação
ortodoxia e experiência religiosa, ela não pode ser tomada como questões antagônicas, mas sim que a experiência religiosa ela é filtrada pela ortodoxia, e quando as duas se encaixam, ambas ficam fortalecidas e, consequentemente, nós cristãos ficamos ainda mais fortalecidos espiritualmente, porque a nossa fé nas Escrituras, ela se cumpre. O que está nas Escrituras, elas não vai ser simplesmente um relato do que aconteceu na vida de um terceiro, mas aconteceu na nossa também. E isso vai trazendo fé, fora toda uma questão de como aquela experiência nos traz um renovo espiritual. Então, pessoal, a ortodoxia e a experiência religiosa, elas devem andar juntas, não se contrapondo, mas se encaixando. Ambas são fundamentais para a nossa vida cristã, tá bom? Abraço, dá um curtir, compartilha, curte o canal, dá uma força aí e que Deus possa abençoar a sua vida.